Amiga, se prepara que eu vou contar a história. Essa história não é minha, tá? É da minha mãe, só que ela deixou eu contar. Quando a minha mãe tinha uns 12, 13 anos, ela estudava, né? E aí tinha uma menina na escola que ela era muito folgada. E a minha mãe, ela catava latinha antigamente, né? Quando ela tinha 12 anos, mais ou menos. E essa menina zoava muito a minha mãe. Ficava chamando ela de mendiga, de pobre, enfim. E essa menina sempre gostava de zoar todo mundo, né? A gostosona, a bonzona. E a minha mãe sempre ficava quieta. Minha mãe discutia, mas nunca brigou com ela. Até que teve um dia que essa menina, ela bateu em uma menina bem menor que ela. E a minha mãe conta que essa menina era bem autona e bem mais velha que a minha mãe também. E ela chegou batendo em uma menininha que era 2 anos mais nova que essa menina. E aí a minha mãe ficou com muita dó dessa menina. Vou chamar a menina que minha mãe bateu de candanga, tá bom? E aí a candanga bateu em uma menina que era bem menor que ela. E assim, todo mundo da escola ficou com muita dó dessa menina. A minha mãe linda, maravilhosa, já morrendo de raiva dela, porque ela sempre humilhava a minha mãe. O que a minha mãe fez? Falou assim, faz favor aqui, que agora você vai bater em alguém do seu tamanho. Detalhe, a minha mãe era bem menor que ela, só que a minha mãe se garantia, entendeu? Minha mãe sabia que ia arrebentar a cara dela. Minha mãe é demais. Aí a minha mãe conta que ela falou assim, me chama de catadora de lixo aqui na minha cara pra tu ver. A minha mãe bem corajosa, né? Porque a menina era bem maior que a minha mãe, só que a minha mãe tava como? Na confiança. Aí a menina se achando a gostosona, a bonzona, fez o quê? Xingou minha mãe. A minha mãe fala que só deu uma rasteira nela assim, ó. Ela caiu no chão e minha mãe pô na cara dela. Aí minha mãe fala que essa menina tomou um pau e todo mundo da escola ficou feliz. Só que não para por aí, entendeu? Essa menina, ela era o puro barraco. Ela chamou a mãe dela e a tia dela pra bater na minha mãe. Só que a minha mãe era menor de idade. E essa candanga era 2 anos mais velha que a minha mãe. E a minha mãe era menor de idade. E ela chamou a mãe dela e a tia dela pra bater na minha mãe. A minha mãe falou, peraí, que eu tenho 7 irmãs. Eu não sei se é 7. Mas deve ser umas 5, 6 irmãs que minha mãe tem. Aí minha mãe falou, peraí, que agora vocês vão conhecer o que é barraco. Aí a minha mãe chamou todas as irmãs dela, né? E as irmãs dela já chegou como? Quem que tá mexendo com ela? Aí as mulheres já querendo brigar, né? O que a minha mãe fez? Foi pra cima da que ela não gostava e as irmãs dela pra cima da mãe da tia. Minha mãe fala que foi só por rodaria, todo mundo brigando. A minha mãe tinha tanta raiva e mágoa dessa menina que a minha mãe falou que, né, bateu bastante nela. Assim, merecido, né? Ninguém manda ficar humilhando os outros. A minha mãe falou que tirou a roupa dela, né? E deixou ela sem roupa na frente de todo mundo. E foi isso, amigas. Minha mãe conta que mais pra frente essa menina também precisou catar latinha. Oi, amiga, tudo bem? Como que foi seu dia? Tô esperando você me contar como foi. Hoje eu vou contar o dia que eu hackeei o Instagram, será que deu pra entender? Das minhas amigas. E descobri que ela falava mal de mim. Elas já vacilaram muito comigo. Eu tenho, assim, um livro de história com elas. É uma amizade de muitos anos, então, assim, altos e baixos. Mas eu não esperava isso delas, tá, gente? Eu já sabia que elas falavam mal de mim e uma falava mal da outra pra mim. Então, assim, eu já sabia que elas eram falsas. Só que eu era muito próxima delas, muito próxima mesmo. E aí foi uma época que elas estavam muito grudadas e as duas se conheceram através de mim. Então eu era muito melhor amiga de uma e muito melhor amiga de outra e apresentei as duas. As duas viraram muito amigas e virou um trio. Teve uma época que eu tava trabalhando muito e eu não tava mais saindo pra rolê. Então, consequentemente, eu não via elas com tanta frequência. E aí, eu não sabia tanto da vida delas. A gente tinha um grupo, nós 3, só que elas não me contavam nada. Teve um dia que eu saí e eu me senti muito excluída. Uma tinha começado a namorar e eu não fazia ideia, e a outra tinha terminado o namoro e eu não fazia ideia que isso estava acontecendo na vida delas. Foi quando eu saí com elas pra tabacaria e elas ficou dançando junta, conversando junta. Sorte que eu tava com meu namorado. E aí eu fiquei, tipo, com cara de palhaça, né? Porque eu fui pra ver elas, porque fazia um bom tempo que não saía a gente. E ficou só as duas. E eu via elas duas sempre cochichando. Então eu ficava me sentindo muito mal, tipo, excluída mesmo. E eu sou uma pessoa que toda ação tem uma reação. E a minha é na hora.
Tipo assim, se você me fazer uma coisa agora, amiga, eu vou falar agora na tua cara, entendeu? Mesmo que a gente vai brigar, mas depois a gente resolve. Só se você vacilar muito comigo, aí a gente não resolve, não. Enfim, aí elas duas estavam conversando e eu descobri que uma tinha começado a namorar e a outra terminou o namoro. E aí eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu perguntava muito da vida delas e elas nunca me contavam nada. E uma sabia muito uma da outra e, tipo assim, eu era a melhor amiga das duas. Então eu tava com um certo ciúmes também. Eu tive uma discussão com elas, eu quis ir embora desse lugar e falei que elas estavam me excluindo e elas começaram a me chamar de louca, enfim. Eu fiquei bem mal esse dia, chorei muito. Falei pro meu namorado que eu tava me sentindo bem excluída e sem amigas. Eu sei, amiga, que você vai me julgar porque eu hackeei, mas eu tava sentindo que elas estavam falando mal de mim, então eu queria saber o que que era. Vou fazer parte 2, porque não vai caber tudo aqui. Parte 2 do dia que eu hackei o Instagram da minha amiga e descobri que elas estavam falando mal de mim. E aí, gente, eu já tava sentindo que elas estavam falando mal de mim, sabe? Então eu falei, como eu vou descobrir isso? Eu não tinha acesso ao celular delas. Inclusive, já descobri que uma delas estavam falando muito mal de mim porque eu peguei o celular dela e eu vou gravar outro vídeo pra contar essa história. Inclusive, descobri que ela tava traindo... Como eu vou falar sem ninguém saber quem é? Eu peguei o celular dela e descobri que ela tava traindo a pessoa que ela namorava. E descobri que ela falava mal de mim também. Mas isso eu vou contar em outro vídeo. Eu sabia que elas falavam mal de mim porque... intuição, sabe? Eu tava sentindo. Uma delas tava sem celular, então elas não estavam se falando por WhatsApp quando elas não estavam próximas. Ou seja, elas se falavam pelo aplicativo vizinho. Aí eu fui lá e hackeei. Não vou falar como, porque não vou ensinar vocês. Quando eu entrei nas conversas delas, eu descobri muita coisa, inclusive que elas falavam de mim. Tinha conversa que elas encaminhavam meus stories uma pra outra e dava risada. Tinha conversa também com uma pessoa que ela se relacionava, que ela falava muito mal de mim. Inclusive, ela falou que ia me bater, que ela não gostava de mim, que ela não suportava a minha voz. E, tipo assim, gente, eu considerava ela a minha irmã. Eu era muito, muito, muito grudada com ela. Sofri muito quando eu se distanciei, porque eu amava ela em um nível. Então eu descobri tudo isso e eu fiquei muito mal e eu não conversei com ela sobre. Uma das primeiras vezes, porque como eu disse pra vocês, eu tenho reação na hora. Então deu vontade de mandar mensagem pra ela na hora. Mas eu fingi que não sabia de nada e segue o baile. Depois teve esse acontecido que eu descobri que ela tava falando não só de mim, mas da outra amiga nossa também, que falou mal de mim. Então, que elas eram grudadas. Ela falava mal dessa menina também, e essa menina também falava muito mal dela. Então era uma relação, assim, muito falsa. Então, tipo assim, amiga, não me arrependo de ter se afastado. Porque elas falaram bastante coisa de mim e eu descobri só depois. Também teve muita história entre nós três de talaricagem. Uma talaricava a outra. As duas, sempre que tava ficando com o cara, as duas brigavam porque uma dava em cima do boy da outra, entendeu? E também aconteceu comigo. Eu se relacionei com uma pessoa e elas duas também deu em cima dele. E falou muito mal de mim pra ele e muito mal de mim entre as duas. A conta delas ficou logada por um bom tempo, mesmo elas mudando a senha, mas eu nunca mais quis entrar e nem ver nada. Oi, amiga, tudo bem? Hoje eu vou contar pra você o babado do dia que eu bati em duas meninas na escola que elas tacaram corretivo no meu cabelo. Ah, mas você só fala de briga. Tô nem aí, entendeu? As minhas amigas gostam e ninguém mandou brigar comigo também. Amiga, sabe quando você estuda de tarde, aí você passa de série e começa a estudar de manhã? Então, foi isso que aconteceu. Só que as menininhas chegou tudo barraqueira. Até aí tudo bem, eu era 1 ano mais velha que elas. E aí elas foram pra de manhã e eu estudava de manhã. Eu vou pular logo pra mim gravar só um vídeo, porque senão fica muito grande. Eu tava na fila, né, gente, pra comer a minha bela merenda, porque sim, eu comia merenda. Eu podia comer em casa, gente, mas eu comia na escola, a comida era boa e eu ia fazer o quê? Aí eu tava lá plena na minha fila pra mim comer a minha bela merenda. O que aconteceu? Eu só senti alguém mexendo no meu cabelo. Aí quando eu olhei pra trás, eu perguntei quem tava mexendo no meu cabelo. As duas cínicas olhou uma pra cara da outra. Eu olhei e falei assim, você tá mexendo no meu cabelo? Não, tô não.
falei, ah tá. E, gente, eu senti alguém mexendo assim mesmo, sabe? E só tinha elas duas, assim, coladas em mim. Aí eu tava comendo a comida lá, né, normal, na mesa. Aí uma amiga minha chegou, sentou do meu lado e falou, o que que é isso no seu cabelo? Aí eu falei, o quê? Ela falou, seu cabelo tá todo branco. Aí eu falei, como assim todo branco? Gente, quando eu tiro um pedaço aqui, assim, ó, essa parte aqui tava tudo branco do meu cabelo. Eu falei, achei isso aqui, que eu não passei nada no meu cabelo, meu Deus. Aí eu lembrei das duas menininhas que tava atrás de mim, mexendo no meu cabelo. E detalhe, nenhuma das duas pegou comida, tá bom? Elas só estavam na fila mesmo pra fazer isso. Aí eu terminei de comer minha comida também, que eu não ia parar minha refeição por causa de duas fubangas. E fui procurar elas, né? Aí eu procurei a escola toda, não achei. Passou o intervalo, quando eu tava voltando pra sala, assim, que eu subi a escada de cara com as duas. Aí eu perguntei, vocês fez isso no meu cabelo? Uma olhou pra cara da outra e falou, não. Aí eu falei, então quem foi? Ela, bem debochada, falou assim, se você não sabe, quem sou eu pra saber, fia? Fia, não. Não me chama de fia. Aí eu falei, só tinha vocês atrás de mim, minha linda. Se não foi você, foi sua amiga. Não que não foi a gente, já começou a bater palma, apontar dedo. E eu já me estressando, né? E eu falei, você não toca no meu cabelo que eu veio ele semana passada. Aí as duas cínicas ficou negando, né? Falando que não foi elas. Aí não tinha como eu provar que foi elas. Eu falei, então é isso. Se for você, eu vou descobrir, minha querida. Gente, quando eu virei as costas, as duas começam a dar risada. Eu voltei e falei assim, tem alguma palhaça aqui pra você estar rindo? Amiga, eu entrei porque lá na rua tava tendo barulho. Aí ela pegou e falou assim, não tem nenhuma palhaça aqui não, fia. Ela me chamando de fia, tava subindo meu sangue, assim, tava me dando uma raiva. Aí eu, bem madura, né, sendo um ano mais velha que elas, falei, não vou discutir com criança. Quando eu virei, ela falou, quem é criança? E grudou no meu cabelo. Amiga, grudou no meu cabelo, já era. Eu viro outra pessoa. Oi, amiga, parte 2 do dia que a menina tacou corretivo no meu cabelo. E eu fui lá e bati nela. Aí ela grudou no meu cabelo, né? E a outra amiga dela, que não é a gazela, gritando. Eu tentando se defender, né? Porque ela me catou de costas e me derrubou no chão e subiu em cima de mim. E eu agarrei no cabelo dela e comecei a dar soco nela, porque é a única coisa que eu sei fazer. Só que ela era muito maldosa, gente. Ela começou a querer me enforcar, sabe? E o fato dela estar em cima de mim tava me atrapalhando em se defender. E eu sabia que se eu começasse a bater nela, a amiga dela ia entrar no meio. Eu só comecei a puxar o cabelo dela com toda a minha força do mundo e comecei a dar soco na cara dela e ela tentando me enforcar. Só que ela não tinha a mesma força que eu. Até que vieram separar. Primeira vez na vida que separaram uma briga na escola. Porque aquela escola ali, minha filha, ninguém separava não, todo mundo adorava. Na hora que separaram, eu olhei pra cara dela e falei, agora tu se lascou. Eu fosse você, corria. E a outra amiga dela tava tentando puxar o meu cabelo por trás, assim. Aí veio uma amiga minha, que nem era tão amiga assim, mas era da minha sala, e empurrou ela. E depois ela me contou que ela tava tentando me bater por trás também. Aí veio os professores, né, amiga? Ver o que tinha acontecido. Beleza, cada um foi pra sua sala. E eu na sala só planejando minha vingança, né? Porque, tipo assim, eu não ia deixar aquilo barato. E eu só pensando, eu vou despenar essa galinha. É hoje que o barraco vai acontecer. Mas, amiga, eu não sou o tipo de pessoa que fica falando pras pessoas que eu vou brigar, sabe? Pra ter aquilo na hora da saída. Eu não sou assim. Já aconteceu da menina me ameaçar e eu chegar só eu e ela no meio da rua e falar, me ameaça aqui agora. Então foi isso que aconteceu, eu não falei pra ninguém. Na hora da saída eu me escondi da tia da perua, porque senão a tia da perua não ia deixar eu ir atrás dela. Saí correndo assim, ó, por trás das pessoas assim, e cheguei até nela. Na hora que eu cheguei, ela tava pra descer o escadão. Eu grudei na bolsa dela e só puxei. E ela caiu de bunda no chão. Pra mim não ser injusta e não bater nela, ela de costas, o que eu fiz? Taquei ela no chão e fiquei frente a frente. Aí a amiga dela já veio pra cima de mim, eu só empurrei a amiga dela e falei, não se mete que eu vou te quebrar também. Aí ela levantou, nisso que ela levantou, menina, eu grudei nela, mas não tinha quem fizesse eu soltar. Eu tava com tanta raiva, porque eu nunca vi aquela menina na minha vida e elas duas fez aquilo. Aí a tia da perua veio correndo, que ela ficou sabendo que eu tava brigando, e separou a briga. Mas aí eu já tinha batido tanto na menina, e na saída ninguém separou não, tá? Todo mundo deixou. Ah, amiga, antes que você me julga, eu não bati ela no chão, tá? Ela levantou e veio pra cima de mim. Ela era muito barraqueira, vocês não têm noção. Depois de tudo isso, eu descobri que era porque ela simplesmente só não gostava de mim. Ela falava pra todo mundo que me bateu porque não gostava de mim. E era isso. E é isso, peguei um mês de suspensão.